Boa noite a todos que acompanham o canal Crítica. Estamos aqui mais uma vez com um debate, com professores, que a gente costuma fazer, professores marxistas, para discutir tanto teoricamente quanto praticamente, as nossas questões elementares da vida nacional e também internacional, Hoje estamos aqui com a figura ilustre, do nosso professor Nildo Domingos Ouriques, que é doutor em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, é pós-doutor pela Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade antiquíssima e muito bem conceituada, é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, é presidente do IELA, e também é militante da Revolução Brasileira, que eu acho que a maioria aqui que acompanha o canal conhece. Hoje nós vamos debater sobre a questão do colonialismo e o produtivismo na academia brasileira, que é um tema caríssimo ao Nildo, o camarada Nildo, que estuda muito isso a fundo. Tivemos a publicação de sua obra, O Colapso do Figurino Francês, se não me engano, em 2015, Nildo, se não estiver enganado, fiz a leitura. Teve também a Crítica à Razão Acadêmica, o volume 1 e 2, e o Nildo acaba de me confirmar aqui nos bastidores que está saindo o volume 3, então aí mais uma indicação para vocês, E é um tema que também é muito caro para mim, que é essa discussão, a crítica, ao academicismo, que eu já venho fazendo já muito, vocês já acompanham, E aí nós vamos debater sobre isso hoje com o ilustríssimo Nildo Ouriques, questão do colonialismo e produtivismo na nossa academia, Para começar a iniciar, eu queria retomar esse livro do Nildo, que é o Colapso do Figurino Francês, e perguntar a ele o que seria esse dito figurino francês, e qual é a sua influência no Brasil, e também, como diferenciar a posição do Nildo, nesse livro, daquelas posições identitárias, que anulam autores simplesmente por sua nacionalidade, negam, inclusive, Marx, Engels, por serem europeus, e não é essa a posição que o Nildo carrega, mas, para quem lê de primeira, pode até, em determinado momento, acabar achando isso, queria saber essas duas questões e essa diferenciação. Por exemplo, o próprio Boaventura de Souza Santos é um autor que faz isso, Nildo? Lembra aqui de suas plenárias, que você dizia, é um autor de 15ª categoria, Então, nós queremos falar sobre o figurino francês e qual é a sua diferenciação, com esses autores. Bem, Kaique, é um prazer estar aqui com você, com o público que te acompanha, com os membros do teu canal. Quando eu lancei o Colapso do Figurino Francês, eu tinha corrido o Brasil inteiro discutindo esses temas dentro da universidade e sempre anunciando o livro, até que meus amigos lá no Rio Grande do Sul, num debate na pós-graduação da Faculdade de Administração, disseram, Nildo, tu tem que colocar isso no papel. Aí eu me fechei em uns 2, 3 meses e coloquei a minha crítica. O que eu observava é o seguinte: primeiro, nós estamos num tempo, Kaique, e não temos crítica à Universidade Brasileira. Esse ano, eu li 2 livros sobre a Universidade Brasileira. Um do Roberto Lerrer, que foi o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, e fez uma gestão que, a despeito dos esforços, foi um fracasso no sentido de que não teve nenhum candidato para defender a sua gestão. E o outro livro que eu li foi o livro do João Carlos Salles, precisamente o reitor da Universidade Federal da Bahia. Esse livro, eu acho que até tenho aqui, chama Universidade Pública e Democracia. É uma análise do João Carlos Salles, que nada diz sobre a Universidade Brasileira. Um debate de natureza filosófico, político, do João Carlos, que é uma figura que eu gosto muito pessoalmente, como reitor, mas um livro não tem contribuição nenhuma para pensar a universidade necessária. Aliás, os dois rompem com a melhor tradição brasileira de pensar a universidade brasileira, que é, sem dúvida, a herança teórica e política de Darcy Ribeiro e de Álvaro Vieira Pinto. Então, há muito tempo, sobretudo a partir dos governos do PT, não existe crítica à universidade.
Eu entrei na universidade no século passado, mais concretamente em 78, 1978. E a crítica era nossa companheira na formação universitária, nos professores, etc. Até o governo de Fernando Henrique. Quando o Lula entrou, a crítica desapareceu. E começou esse bom mocismo aí de querer arrumar essa universidade por dentro da ordem. E o debate desapareceu, e a reflexão crítica sobre a universidade desapareceu. Ficou todo mundo querendo arrumar essa universidade, mas essa universidade ela é inútil tentar preservá-la, ela é indefensável. Nós precisamos de uma transformação radical da universidade brasileira. E nós não temos isso. O que nós podemos dizer que se caracteriza as políticas do PT? Foi uma expansão degenerativa, porque era uma expansão dentro do critério da austeridade, o sistema absolutamente pobretão das cotas e das ações afirmativas, que eu digo, quem diz cota, diz vestibular, e veja, tu mencionou a Universidade de Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade do Uruguai, a Universidade Cubana não tem vestibular. E eu digo sempre para quem defende esse sistema de cotas, que é um horror, em nome da justiça a pobres, e a negros, e a pardos, etc., o resultado é pífio, não resolve. Quem diz cota diz vestibular. E o vestibular é um instrumento odioso, colocado aqui pela ditadura. Né? Foi os excedentes. Mas o pessoal não tem memória disso, não estuda e quer fazer política só com compensação moral aos pobres. É um desastre. Então, por um lado, isso. E, por outro lado, eu observava lá atrás, quando eu soltei a crítica ao colapso do figurino francês, que essa formação da Universidade Brasileira é colonizada. Você colocou bem. Escuta, está aqui o meu querido Carlinhos Marx. Marx é alemão. Porque ele é alemão, não sou abobado, né? E eu vou rechaçar a literatura de Victor Hugo porque ele é francês? Não. Os Miseráveis de Victor Hugo, para dar só um exemplo, ou Napoleão Le Petit, que foi escrito, e o Marx leu o Victor Hugo e disse, no 18 de maio, diz, olha, de tudo que eu li aqui, tem o livro do Proudhon e o do Victor Hugo. Eu fui lá comprar para ler, e etc., ver o que o Marx tinha para discutir o bonapartismo. Então, alemães, franceses, ingleses, desde que me interessa, o problema não é essa nacionalidade, o problema é o colonialismo. E no caso brasileiro, a formação universitária brasileira, Kaique, ela vem das missões civilizatórias francesas, cuja expressão maior pode ser essa filosofia que se faz na USP. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Se você pegar Marilena Chauí, ela é especialista em Spinoza. Ela rompeu com uma tradição da USP que tinha um filósofo extraordinário de Cruz Costa. O Cruz Costa estudava o positivismo no Brasil, história das ideias no Brasil. Entrou a Chauí para discutir Spinoza. Spinoza é um autor importante, Marx tratou Spinoza e tem alguns tratados que merecem ser lidos, mas não dá para interpretar a realidade brasileira com Spinoza. Isso aí é a mesma coisa que eu ler Mandeville. Eu tenho que ler Mandeville, ou Davi Ricardo, ou Adam Smith, ou John Locke. Eu fico lendo todos esses caras, sou professor de economia clássica. Mas não dá para fazer. Então, ou se tu pegar o Vladimir Safadre com o enfoque psicanalítico dele, Lacan e etc., pode seguir aí. Então, a filosofia e o Paulo Arantes, que eu também acho que é uma das figuras mais conectadas ao Brasil lá dentro, o Paulo Arantes escreveu um livro, né, o figurino... o Departamento Francês de Ultramar, mostrando a importância, que essa é uma frase, inclusive, do Michel Foucault, que chegou aqui em 65. Então, o que eu estava querendo dizer? Para mostrar as duas correntes que orientam a minha crítica, de um lado, é esse pessoal aqui no Brasil que não consegue pensar a realidade brasileira sem autorização do paralelo, a autorização do Meridiano de Paris. Não consegue. Então, só consegue falar aqui se autoriza lá. Se não autorizar lá nos Estados Unidos, na França, e agora na Alemanha ou na Inglaterra, em algumas áreas, etc., o sujeito não se atreve. E então, no figurino francês, eu combinava as duas coisas. A recuperação da crítica à estrutura da universidade, como a negação da universidade necessária, e, de outro lado, a recuperação de uma tradição crítica do pensamento nacional e latino-americano, cuja expressão mais rica e contundente
foi o debate sobre a teoria marxista da dependência, que a USP ocultou através de Fernando Henrique Cardoso, de Francisco Lefort, mas também de Francisco de Oliveira, através do SEBRAP. O Núcleo Paulista sempre rechaçou qualquer coisa que tivesse a ver com a cultura nacional e o nacionalismo. Então, essas duas tendências eu organizei e disse, olha, isso aqui nós temos que rechaçar. E por que eu ataco a USP e a Universidade de São Paulo? Porque a Universidade de São Paulo organizou a pós-graduação a setores aqui de Santa Catarina, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia. Todo mundo falou para São Paulo. Eles organizaram o sistema de pós-graduação e, através do sistema de pós-graduação, organizaram a cabeça do professor brasileiro. Percebe? Junto com isso, tinha a tremenda herança da universidade criada pela ditadura, cuja expressão maior são os órgãos de financiamento, FINEP, CNPq, CAPES, etc. E São Paulo, porque a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela tinha mais dinheiro que qualquer um, inclusive alguns mais que dinheiro do que a República. Porque São Paulo tem um poderio econômico tremendo. E ali se gestou essa herança francesa, não é? É muito clara, muito evidente e ainda vigente, que é um traço do mais abjeto e deplorável colonialismo, entendeu? Agora mesmo, Paulo Arantes, eu vi duas entrevistas dele sobre isso, ele publicou um livro dele, que é de revisão crítica da filosofia francesa, e eu fiquei escutando com muito cuidado, e eu disse assim, ó, deve ser uma aula maravilhosa para um francês. Para um brasileiro aqui, um estudante aí da Bahia, não serve para absolutamente nada. Percebe como é que é? É uma erudição, que é claro que o Paulo Arantes tem uma erudição, está muito clara, sobre o pensamento francês. Se colocar ele para falar da América Latina, ele não sabe, ou vai saber superficialmente. Mas sobre o pensamento francês, ele é um especialista. Mas isso é bom para os franceses, não é bom para nós. Entendeu? Eu prefiro a tradição do Cruz Costa, lá do Departamento de Filosofia da USP. Extraordinário, sobre história das ideias no Brasil, sobre a crítica ao positivismo, um autor da mais alta primazia, que a juventude oculta. A juventude pensa em 2 ou 3 editoras, literatura de aeroporto e mídia, mas aí não toca no centro. Essa foi a razão pela qual eu me insurgi com a crítica à Universidade Brasileira. E agora, nós estamos literalmente, Kaique, num mato sem cachorro, porque não tem crítica à universidade. Estou dando o exemplo do meu amigo João Carlos Salles, aí da Federal da Bahia. O livro dele não serve para montar uma crítica à Universidade Brasileira. E o livro do Roberto Leve. Sim. Te escuto. Ele é o reitor, inclusive, né, que dirige a universidade. Sim, ele é o reitor, ele fez um congresso virtual, participei, ele teve a gentileza de estar lá na abertura da minha mesa. Eu te digo, uma figura ótima, só que não arma uma crítica à Universidade Brasileira. Percebe? Ele é melhor do que a média de todos os nossos reitores. Mas eu estou falando do livro dele, está aqui, ó. O livro dele está aqui. Olha aqui. Lidinho aqui, ó. Tudo anotado aqui, com expressões de escândalo meu em várias coisas, que eu quero me encontrar com ele. Mas não dá. O João Carlos está ruim, tirou longe do alvo. Agora as pessoas dizem, mas como é que você diz que o João Carlos é teu amigo? Eu gosto muito dele, ele me tratou sempre muito bem, e eu também. Mas a crítica é a crítica. Vamos viver sem crítica, Kaique? Se for para viver sem crítica, fecha o boteco. É isso mesmo, o Nildo é um camarada muito crítico, e por isso até que eu chamei, né, porque eu também tenho essa tradição, e ele explicou aí muito bem o livro, né, O Colapso do Figurino Francês, que na verdade o Nildo ele exalta vários autores nacionais ali, e às vezes, para quem está de fora, né, acaba pensando que, pô, o Nildo não lê nada que seja europeu, né? Muito pelo contrário, né? Ele tem uma leitura vasta, literatura e tal, né? Aliás, diga, Kaique, o que eu mais leio são os estrangeiros. Olha aqui, essa semana me chegou aqui, ó, Eduardo Bernays. Isso aqui é o sobrinho do Freud, é dos gringos lá. Eu estou o tempo inteiro lendo. Mas o que eu leio, que esse pessoal não aprende, é que eu leio os brasileiros também. A cultura brasileira e latino-americana, que é exuberante e é gigantesca. Isso, a questão do Nildo é o seguinte, né?
é conseguir identificar os pensamentos que trazem, né, universalidades, né, no capitalismo e tudo mais, e adaptá-los, mesclá-los com pensamentos nacionais que pegam as particularidades, né? Ou seja, compreender o particular no universal e o universal no particular. Isso já vem até desde Hegel, na verdade, né? Então, há uma diferença muito grande, né? E eu pedi logo ao Nildo para esclarecer isso, porque é feito muito hoje nas academias brasileiras, né? Essa questão de pensamentos anticoloniais e tal, mas dessa forma assim, europeu eu não vou ler, né? Etc. Né? Tem que ser só leitura de autores negros, etc, etc, etc. Então, pensamento identitário, né? O próprio Boaventura de Sousa Santos, como citei, ele tem um livro, né? Epistemologias do Sul. Aí ali ele só chama autores, né? Da América Latina, o Aníbal Quijano, do Peru, etc, etc, etc. E aí esses autores são autores, né, da América Latina, mas data vênia, né, me desculpe, eles falam um monte de besteira sobre marxismo, sobre pensamento europeu. Então não é porque o cara é brasileiro ou peruano que ele compreende as universalidades, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Agora, o que eu encontrei na leitura do livro do Nildo, que eu fui lendo, etc., é que eu ia vendo que ele conseguia descrever muito bem, né, essa influência do figurino francês, né, no século XX no Brasil, só que me parecia que faltava algo, né, uma chave nova, né, analítica, porque eu vejo hoje, eu dentro da academia, eu vejo que ainda há, né, aquele tom teatral, artístico, né, do signo francês, mas eu acho que concretamente, né, a gente tem uma influência muito maior dos Estados Unidos da América, né? Veja, a sociologia norte-americana está se impregnando de uma forma bizarra, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Então, eu fui lendo, e aí, em determinado momento, né, ele cita isso aí, ele fala, o figurino francês começa a desmoronar, né, para dar espaço ao figurino gringo, né? E aí eu quero saber do Nildo, né, qual é essa relação, né, entre a dependência brasileira com o imperialismo norte-americano, né, e como isso reconfigurou a academia brasileira, né? Porque se tem o figurino francês, permanece ainda. Mas eu acho que de lá para cá, de quando você escreveu, eu acho que a influência do imperialismo norte-americano é maior do que a francesa. Não sei se eu estou errado, se você concorda comigo ou não. O que você tem a dizer sobre isso? Eu estou de acordo com você. Estou de acordo com você. Eu queria fazer 2 ou 3 observações. Primeira delas, o Aníbal Quijano foi meu amigo. E mais do que isso, eu morei lá no Rio de Janeiro, logo que eu me formei, com o Piero Quijano, que é o filho do Aníbal, meu amigo, inclusive. A gente corresponde, é um artista plástico e cartunista que mora em Lima, e com o qual a gente tem uma grande amizade, a despeito de não estar se encontrando mais. E o Aníbal, eu me encontrei com ele várias vezes no México e várias vezes no Peru, e uma vez aqui no Brasil, eu sempre me encontrei com o Aníbal. E o Aníbal lançou o tema da crítica ao colonialismo. Mas o Aníbal era um teórico da marginalidade e da dependência, do imperialismo. E o Aníbal sempre foi um cara que participou do debate como, digamos assim, uma figura muito singular, né? Porque ele não se ramificava um comunista, um socialista, ele tinha uma pitada de anarquismo muito clara, e claro que era um leitor agudo de Marx, e claro que ele brigou com o que se chamou a Revolução Peruana, ele foi exilado, então ele tinha uma bronca muito grande do nacionalismo, né? Está aqui até o livro dele, ó. O livro dele é Nacionalismo e Capitalismo no Peru. Então, eu sempre me dei muito bem com o Aníbal, era uma figura extraordinária, com a Carmen, a mulher dele, etc. Conheci todos eles. E no final ele teve um vínculo com Wallenstein e começou a discutir, em alguma medida, isso que se chama agora de maneira muito deteriorada, um gosto terrível, decolonial. Isso aí eu digo, olha, é uma picaretagem intelectual, mas é uma picaretagem de quinta. É um negócio, não é pouco que se faz ali. E isso virou um modismo na universidade, na pós-graduação, uma coisa extraordinária e medíocre. Eu não conheço um texto sólido. Quanto ao Boaventura, é verdadeiramente espantoso.
que venha me falar em epistemologias do Sul, porque na prática, Boaventura e toda essa gente é antimarxista. Esse é o ponto essencial. E eu fui ver, por exemplo, o livro do Achille Mbembe, tudo isso eu fui ver atrás disso, eu fui ler, eu gasto dinheiro comprando essas coisas. Uma coisa de quinta categoria, isso aqui vira aqui, tem uma função, o que eu quero chamar a atenção do público aqui, é que observe a função política, que é a importação desses autorzinhos, que não tem a menor relevância social, que não vão ficar marcados na vida intelectual europeia, ou africana, ou brasileira, ou latino-americana. Vejam a função que eles cumprem. Nem vou falar do identitarismo, que isso aí também é outro desastre, sem solidez intelectual, sem arraigo na história, apresentando temas que são clássicos da sociologia, da ciência política, como se fossem novidades. Uma vergonha. Isso aí às vezes me envergonha, tenho vergonha alheia quando eu vejo isso. Não é? Se tu colocar todo esse debate sobre racismo no Brasil com a obra, por exemplo, do escravismo colonial, do meu querido Jacob Gorender, e eu trouxe aqui para Florianópolis muitas vezes, etc. e tal, ou mesmo os textos dele que estão na escravidão reabilitada, essas coisas que estão aí de aprendizes, aí não. Nós temos que hierarquizar. Então, eu tenho muita hostilidade, quero dizer, claro, a esse chamado saber acadêmico. Então, o Quijano, o texto seminal dele, é um texto sobre a revolução na América Latina. E nada do que veio do decolonial é tudo anti-revolução. Isso é a primeira coisa clara. Segundo, obviamente que você capta bem o fenômeno, está lá no figurino francês, dizendo, olha, aqui a Universidade Brasileira e a vida acadêmica brasileira está agringalhada. Nós estamos agringalhados. Quer dizer, uma loucura, porque a Universidade Brasileira está agringalhada. Agora, como é que a Universidade Brasileira está agringalhada? Ela está agringalhada pelo seguinte, porque existe, Kaique, um sistema mundial de produção de conhecimento. O capitalismo é um sistema mundial. Através de organizações como o Banco Mundial, o ex-ministro Paulo Renato de Souza, da Unicamp, implantou esse sistema aqui. E os ministros sucessivos do PT, o Fernando Haddad e o outro lá da USP, o filósofo que sucedeu ele, a mesma coisa, os ministros da Educação do PT, todos eles mantiveram esse sistema. Esse sistema significa que é uma verdadeira aberração, que os brasileiros têm que publicar em revistas que eles chamam ideologicamente de revistas internacionais. E eu digo que nunca existiu uma revista internacional. São revistas francesas, inglesas, alemãs, irlandesas, italianas, portuguesas, mas uma revista internacional não tem. Essas revistas, elas puxam o conhecimento de toda a América Latina, de toda a Ásia, de toda a África e dos países periféricos da Europa para dentro de suas publicações. Lá nos Estados Unidos tem um tripé entre o Estado, com investimento financeiro pesadíssimo, as multinacionais e as universidades. Então, vou dar um exemplo clássico que foi dado aqui pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante. Ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Ex-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Professor da Unicamp. Senador do São Paulo. Inequívoco. O petismo está me ouvindo aí, e todos esses idiotas que ficam por aí falando sem saber, porque não estudam nada. Ele foi numa sessão da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e disse o seguinte, olha, nós estamos com um problema, gente, porque 93% das publicações sobre uma planta extraordinária, que é a copaíba, são brasileiras. Mas nós não temos nenhuma patente. Os chineses têm patente, os ingleses têm patente, os alemães têm patente, os japoneses têm patente e os gringos têm patente. Mas nós não. Então, a copaíba, que é analgésico, anticancerígeno, tem um conjunto de propriedades extraordinárias. Os pesquisadores brasileiros pesquisam, publicam, colocam numa revista. E os países centrais publicam, registram as patentes de princípios de fármacos, etc., que depois o professor que ajudou a criar vai comprar na farmácia. E ele não percebe, enquanto ele, idiota completo, alienado completo, ganha 2 pontinhos, porque ele publicou numa revista, supostamente, de Harvard,
ou de Lyon, na França, ou de Roma, ou de Padova, na Itália, ou sei lá de onde mais, da Irlanda, uma universidade de segunda na Irlanda, ele vai lá e coloca isso, e o programa de pós-graduação dele dá um pontinho para ele. Então, ele não sabe que quando ele vai numa farmácia comprar um produto, tem o trabalho dele. Ele é um alienado sobre o trabalho dele. Quando ele quer acessar a publicação na revista, ele precisa pagar, ele precisa comprar o número da revista, que também é organizado por uma multinacional. E ele constrói a riqueza do país alheio. Eu digo sempre, não há diferença de alienação nenhuma entre ele e um operário da Volkswagen ou da Ford lá em São Paulo. Nenhuma. Porque ele está submetido à alienação, né? Ele constrói com a mão, aquilo adquire poderes mágicos na cabeça dele, e é o fetichismo na mercadoria, né? Que o Marx tira do Hegel, e o Hegel tira da categoria feitiço, assim em português, que é precisamente o controle da colonização portuguesa na África. O Hegel analisou lá, Introdução à História da Universal do Hegel, tu vai lá, estuda e tu identifica lá, está muito claro. Então, o sujeito não entende que ele está no... E ele acha, e aqui os leitores, que são os idiotas, irresponsáveis, teriam que ser todos processados e julgados por crime à pátria, eles que estão aí falando em internacionalização da Universidade Brasileira. E a internacionalização consiste que o professor de Ciência Política aí da Federal da Bahia, professor de Engenharia de Medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, seja lá do que for aí da Bahia, de todas as universidades baianas, do sistema estadual e federal, público e privado, esse sistema ele é impulsionado a se internacionalizar. Eu digo, é tudo menos isso. Nós precisamos nacionalizar as nossas universidades. Tornar a universidade que luta contra a dependência científica, tecnológica, contra o colonialismo cultural. E a primeira coisa que tinha que ser extinta imediatamente era o sistema CAPES de avaliação. Agora, o sistema CAPES de avaliação, ele não está imposto pelo Bolsonaro, pelo proto-fascista Bolsonaro. Ele está construído pelos nossos coleguinhas, todos que fazem parte dos comitês assessores da CAPES. Fica todo mundo na defesa dessa mediocridade, desse banditismo, dessa sem vergonha e dessa canalice com a Universidade Brasileira. Eu me indigno. Vou me indignar sempre, porque é uma vergonha isso. Isso tinha que acabar imediatamente, porque isso é a mediocridade completa. E isso corresponde a um velho debate lá da década de 50 entre Alberto Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, de maneira equivocada, você sabe, eu dediquei um ensaio longo para ele no Figurino Francês, eu li toda a obra do Florestan, e sei que Florestan não é a mesma coisa que o Fernando Henrique Cardoso, mas ele era prisioneiro de uma alienação. Qual era? A ideia de ter um padrão internacional de pesquisa. Ele era casado com isso. E o Guerreiro Ramos, muito mais antenado, muito mais na frente, e depois o Florestan reconhece, não assim explicitamente, mas reconhece, quando ele quer fazer uma sociologia militante, ele está puxando a conversa do Alberto Guerreiro Ramos lá nos anos 50, que era fazer uma sociologia em mangas de camisa. Essa expressão ele tirou do discurso em mangas de camisa de Tobias Barreto, do século XIX. Ou seja, a produção, e está na Redução Sociológica, que eu digo que é o livro mais luminoso da sociologia brasileira, chama-se A Redução Sociológica, de Alberto Guerreiro Ramos. E Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, naturalmente, são os dois livros. As coisas mais importantes que se escreveu de sociologia no Brasil é de Alberto Guerreiro Ramos. Não é que não tenha Ottaviani, Florestan, Roger Bastide e outros paulistas por aí, e outros de todas as partes. Tem muita gente, né? Álvaro Vieira Pinto na filosofia, Mário Schemer na física, Zé Leite Lopes na física. Aí nós podíamos discorrer aqui horas sobre o pensamento nacional, que são contribuições notáveis. Mas é esse o problema. Então, nós estamos metidos nessa servidão voluntária, porque isso, nós poderíamos acabar com isso. Você veja aqui, olha que coisa, Kaique. Entrou Fernando Henrique, colocou esse sistema. Esse sistema eu vi ele, antes dele entrar aqui, eu vivia no México, eu fiquei 7 anos no México. E eu vi como isso foi introduzido lá. Quando eu saí de lá em 95, isso aqui começou aqui, percebe? Então eu já conhecia esse sistema nefasto, esse sistema colonizado, medíocre, banditismo, gangsteril, que começa
o Kaique cita o Nildo cita o José Carlos cita não sei quem, nós começou toda essa loucura, essa impostura acadêmica, intelectual, de quinta categoria, que merece desaparecer entre nós, percebe? Eu comecei a ver tudo aquilo aqui de novo. Então eu disse, não, peraí, isso aqui não pode ser assim. Aí eu fui fazer uma economia política disso e mostrei como isso está incluído numa cadeia imperialista, que é esse sistema mundial de produção de conhecimento que eu plasmei aí no Figurino Francês, que esse livro se reproduziu aí a milhares e teve uma grande influência para muita gente, ajudou muita gente que se negava a participar dessas patotinhas, dessas formas. Bom, o escândalo disso aí é que hoje, quando alguém vai defender o mestrado, o doutorado, todos os membros da banca já estão convidados para a ceia ou para a festa. Quer dizer, isso é uma impostura completa, né? Isso não pode ser assim. E tem o tema da endogenia, o sistema está totalmente podre, mas a academia se recusa a dizer que o sistema está podre. Ela quer ainda manter a pompa. E isso é uma vergonha. Agora, tudo isso é muito funcional aos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão no comando disso. E o fracasso desse sistema, eu lembro que o Jorge Guimarães, que era presidente da CAPES, dizia como cresce a produção científica. A produção científica é entendida como publicação de artigos. Só na cabeça dos idiotas. Um cara que me diz isso, eu quero matá-lo. Porque só pode ser ou um cínico ou um ignorante. Nos dois casos é grave. Então, veja, o tema aqui, Kaique, esse tema tem que acabar. Mas o Fernando Henrique instituiu, o Lula manteve, o Temer manteve e o proto-fascista Bolsonaro manteve. Por que não tocou nisso? Porque isso é muito funcional ao sistema e aos Estados Unidos. Então, ninguém toca, percebe? Tudo isso em nome de uma pompa dos professores. Nós vamos internacionalizar a universidade e publicamos tudo. Só que aí eu coloquei a curva, né? Completamente estarrecedor. Aumenta a suposta produção científica em termos de publicação de artigos internacionais e o Brasil gasta cada vez mais com máquinas, equipamentos, royalties, patentes, licenças e aumenta a dependência científica e tecnológica. Então, eu digo, a universidade é inútil, porque a curva de crescimento da produção científica é desse tamanho e a curva de pagamento de royalties em bilhões e bilhões de dólares para fora é maior ainda. Então, é o único caso no planeta em que aumenta a produção científica e também a dependência científica e tecnológica. Não dá, né? É isso que eu denuncio com os números. Isso começou lá em 94, o Brasil pagava 260 milhões de dólares por royalties, licenças, etc. E chegou aí, nos governos petistas, a pagar quase 4 bi. Quer dizer, eu não vou cobrar isso dos reitores, né? Porque os reitores brasileiros é gente que não sabe pensar. Mas não é só isso, são cúmplices de um sistema horroroso, são burocratas que não basta a gente elegê-los. Olha, eu defendo a eleição, lista tripartite entre técnicos, só que isso não dá mais. E o antes está superado nisso. E se não fizer uma crítica, vai desaparecer. Porque a direita tem o monopólio da crítica à universidade hoje. Na forma que você quiser, que é um bando de maconheiros, baderneiros, etc. Mas isso pega no povo. O povo não defende a universidade. Porque o povo está nessas universidades privadas que o Lula criou, né, nos governos petistas, esses bilionários sistemas que cotizam na Bolsa de Valores. São grandes empresas, né? Croton, etc. Agora, Nildo, eu ouvi muito você falar sobre a questão, né, do governo Fernando Henrique, governo Lula, o petismo e tal, mas essa questão do figurino francês, a importação do pensamento, né, estrangeiro de forma acrítica, já vem há muito tempo, né? Quando eu estava lendo seu livro, eu lembrei justamente da USP, né? Do grande curso, do departamento da USP, que inaugurou o pensamento da ciência social no Brasil, e, por incrível que pareça, né, os professores eram franceses, né? E aí os chefes de departamentos, e aí veio o Bastide, né? Que foi um grande professor, mas... Não, veja, Kaique, não só os professores em francês, as primeiras aulas eram em francês. Em francês, Florestan teve que aprender francês. Eu fiquei lembrando, né, disso aí. Então, já
apesar de você falar, né, muito do petismo, do Fernando Henrique, já é de há muito, né? Sim, mas Que a peraí, Academia Brasileira... a César o que é de certo. Isso tem uma longa trajetória. Eu mencionei aqui, as chamadas missões civilizatórias francesas. Olha que nome colonizado, não podia ser mais. E o Fernando Henrique deu uma organicidade dentro do Sistema Mundial de Produção do Conhecimento, cujo epicentro são os Estados Unidos. Mas o petismo manteve. Eu disse, não, para aí, isso tinha que se acabar. Todos os comitês assessores, tudo isso tinha que ser dissolvido. Olha o que eu estou dizendo. Eu queria enfrentar esses caras num debate para mostrar a picaretagem que é isso. E eu falo, às vezes, em termos chulos, assim, picaretagem, que não pode ser levado a sério. Lá tem colegas, gente que eu gosto, gente que tenta fazer um trabalho com seriedade, julgar, e os referees, e tudo isso aí, mas isso não serve para nada. Eu digo claramente o que é. E tem uma coisa muito importante. Sempre que eles saem dos comitês assessores, eles me contam as misérias do que acontece lá dentro. Invariavelmente. Até fiquei um pouco... O Nildo, ele fala bem direto, não quer, crítica, a pura malta da crítica, né? Até fiquei preocupado um pouquinho quando ele falou que era amigo do Aníbal Quijano, a gente ia discutir aqui, porque não tem um acordo com a obra dele, como eu falei, né? Não, mas qual obra dele? Depende da obra. Se você pegar essa obra aqui... Essas mais antigas, mas aqui, olha a obra dele aqui. Acho... Imperialismo e marginalidade na América Latina. Todas se enquadram nessa linha do decolonialismo aí que você falou. Não, mas o decolonial, se tu pegar horrível. Mas se tu pegar o ensaio seminal dele, ele está querendo discutir a última parte do ensaio, que é o melhor ensaio dele, a gente teria que ver qual é o ensaio que você está falando, que abre esse tema porque o problema do Aníbal não é o decolonial, o problema do Aníbal é outro, é a colonialidade do poder. Esse é o tema do Aníbal. Percebe? Essa picaretagem decolonial que vai lá, porque o Aníbal está falando da colonialidade do poder. Essa é a discussão dele. Eu conheço bem, eu discutia com ele. Então agora, mas tem umas críticas anti-marxistas muito ruins dele, né? Mas vamos avançando no debate. Que eu estava falando, né? Você falou muito do PT, do governo Fernando Henrique, mas eu queria que você explanasse um pouco a questão da ditadura, né? De 64, 85, que você até cita no livro como um dos momentos divisores de água também, né, para a departamentalização, né, das academias, né, que veio aquela agência, né, dos Estados Unidos para cá para ensinar, né, a como fazer um departamento, a como fazer uma academia, como foi esse processo, né, e qual foi a função central da ditadura para implementar essa nova chave, né, norte-americana. Vamos começar com uma advertência. A ditadura já acabou há 4 décadas, né? Então, a obra que nós temos aqui já é fruto da democracia. Eu não defendo esse regime que está aí, isso é um horror. Então, não me coloque entre os democratas, porque eu não tenho nenhum apreço pela democracia. Nenhum, zero. Como socialista, como revolucionário, eu quero a revolução. Então, não me venha com essa conversa que você tem que defender a democracia. Não, eu não defendo a democracia. Então, essa é a primeira questão. Segundo, todos os males que nós temos hoje é responsabilidade das democracias. E por isso que eu falo do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer e do proto-fascista Bolsonaro. E nós estamos num regime democrático, entendeu? Você não está sendo preso aí na Bahia, nem eu aqui, por chamar o Bolsonaro de proto-fascista. Então, vamos colocar, podemos ser presos semana que vem, mas não é o caso hoje. Então, essa é a primeira coisa. Agora, depois do 7 de setembro. Vamos ver aí, está muita propaganda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não atrevo a fazer vaticínio sobre o que vai acontecer. Bom, o que eu queria te mencionar é que a ditadura tem responsabilidade. Por quê? Porque o governo, esse sim, o melhor governo que nós tivemos até hoje, a despeito de ser um governo reformista e nacionalista, a despeito de fazer um nacionalismo reformista, o governo João Goulart estava fazendo uma reforma universitária, assim como estava fazendo uma reforma urbana, assim como estava fazendo uma reforma agrária, assim como fez uma lei da remessa de lucros. Era um governo efetivamente avançado. E é por isso que teve uma ditadura depois dele. A diferença crucial de Jango e os governos petistas, é que o governo petista se tirou
em 8 meses de impeachment, sob a presidência do STF, o Lula e a Dilma descendo a rampa do Planalto, chupando o dedo. Quer dizer, não dá para derrotar o governo de João Goulart. Foi um golpe cívico-militar e uma ditadura de 21 anos. Não vamos, tudo é golpe. Isso, para mim, é uma farsa completa, que não teve golpe nenhum contra a Dilma. Zero. Teve contra a Dilma por uma destituição. E, aliás, que eles aceitaram de bom grado, porque pensavam que o Lula ia voltar 2 anos depois pela mão do povo. Tá aí o embrólio até hoje. Você vê que eles são amadores na polícia, são irresponsáveis. Então, o governo João Goulart queria fazer uma reforma universitária. Sabe o que a ditadura fez? A ditadura começou a fazer uma reforma agrária através do Estatuto da Terra. A ditadura começou a fazer uma reforma urbana, começou a fazer uma reforma universitária. Para a reforma universitária, ela fez um acordo MEC-USAID, da Agência Internacional. E aí instituiu o sistema de crédito, a criação dos campos. Isso é tudo uma concepção militar também. Reunir tudo. Eu, quando vim fazer a Faculdade de Economia aqui na Federal de Santa Catarina, eu não estava aqui no campo da Trindade. Era cada um uma parte. Faculdade de Medicina lá no centro, Faculdade de Direito, cada um no lugar. A ditadura começou a fazer a ideia dos campos universitários, que era também uma forma de cercar mais fácil também. Mas não era só por isso, isso ajudava. E instituiu o sistema de crédito. O sistema de crédito quebrou uma coisa muito importante, Kaique. Instituiu 2 coisas, o vestibular e o sistema de crédito. O vestibular, que está aí, como algo inatacável. Isso tem que ser atacado. Não é o sistema de cotas que tem que ser implantado. É o fim do vestibular. Mas aí, claro, como o figurino agora é gringo, ninguém fala nada sobre a questão racial sem citar George Floyd ou Black Lives Matter. Não sabe nada sobre nada do Brasil, da questão racial no Brasil. Não leu José Bonifácio de Andrade Silva. Quer dizer, os caras não sabem nada. E então, traz um sistema de cotas e mantém o vestibular. O vestibular é a herança da ditadura. E o sistema de crédito também. O sistema de crédito quebrou o sistema de turmas. Então, veja, isso ficou uma beleza para desorganizar os estudantes. Eu sempre que eu fui membro do diretório acadêmico, sob os decretos 477-228 da ditadura, que impedia a organização de centros acadêmicos livres e filiados à UNE. Depois eu fui presidente do Centro Acadêmico Livre de Economia, fui o primeiro presidente, depois fui o presidente do DCE. Então, a dificuldade de organizar um movimento estudantil é muito grande. E hoje, tem gente que você se encontra numa turma tua de direito, sei lá. O direito é um curso que está mais ou menos organizado como medicina, odontologia, porque cria profissionais liberais. Educação física, serviço social também. Mas pegar matemática, física, economia, administração, contábeis, história, geografia, as turmas são no primeiro semestre e a mesma no segundo vão se desfazendo. Você, no último semestre, tu se forma com 2 ou 3 da tua turma. Quer dizer, é uma desorganização completa do ponto de vista político, né? Então, a ditadura organizou esse sistema. E esse sistema foi herdado e ficou intocável pela chamada democracia. E pelo governo aí do PT, que são 14 anos. Por que eu falo do PT? Eu fui criador do PT também. Eu falo do PT porque ficou 14 anos no governo. Não ficou 5 dias. 14 anos. E mudaram o vestibular? Não. Mudou a departamentalização? Não. Mudou os currículos alienantes? Não. Deu uma formação científica nas humanas? Não. Superou a dependência científica e tecnológica? Não. A universidade é um fracasso. A ideia da universidade é muito boa. Tem talento dentro da universidade, Kaique, um imenso talento de estudantes, de técnicos e professores. Quer ver uma coisa? Uma grande parte dos trabalhadores na universidade, dos técnicos administrativos, tem mestrado, doutorado já. Uma parte muito grande, criado pela própria universidade. Eu acho esse um momento positivo. Agora, isso melhorou a vida universitária? Não. Percebe? Não melhorou, eu digo claramente. A entrada de negros por cotas melhorou a universidade? Não, melhorou a vida dos negros, daqueles que lá. Mas melhorou a instituição? Não, em nada. Os currículos continuam alienantes. A formação não é científica. O contato com a realidade brasileira é escasso. Tem muita declaração de moralismo, moral. Eu gostaria que o mundo fosse assim, tem que corrigir a injustiça. Só que é como agora, né? Eu estava conversando com um amigo Rampinelli aqui, e o pessoal falando que depois da pandemia todo mundo vai valorizar o SUS e não sei o quê. Eu disse, isso é uma viagem. E ele mesmo disse, né? Se
Se o sofrimento ensinasse, melhorasse a humanidade, nós não estaríamos como estamos, né? Porque não falta sofrimento. Então, claro que tem a ditadura. Eu estou historicizando para vocês aqui o decreto 477-228, que proibia a livre organização dos estudantes, o sistema de departamentalização do MEC-USAI. Olha, eu li os relatórios do MEC-USAI, no caso da economia, é muito expressivo. O consultor internacional disse, sabe o quê? Olha, tem um problema de fracasso escolar na economia aí, está faltando, sabe o quê? Estudo da realidade brasileira. Quer dizer, o gringo dizendo, vocês têm que tornar mais atrativo isso aqui. E as autoridades aqui, não, isso aí não. Claro, e isso durante a ditadura, e agora veja, eu concluo com isso, Kaique. Pô, nós estamos aqui, nós estamos sacrificando a liberdade. Por que a gente não muda esses currículos alienantes? Porque os professores não querem. Os reitores não querem, os ministros não querem, os presidentes não querem. Nenhum quis. Eu nunca vi o ministro Fernando Haddad, ou me fugiu o nome do outro, os pianos lá, até cito aí no Crítica à Razão Acadêmica, divulgar, por exemplo, pessoal, eu sou ministro, estou lendo, estudando a obra Consciência e Realidade Nacional do Álvaro Vieira Pinto. Nunca. O Haddad nunca sugeriu um livro. O presidente da República nunca sugeriu um livro. Leiam José Bonifácio de Andrade Silva, leiam. Não. Leiam Jacob Gorender. Não. Nunca vi. Nunca tem. Então não adianta escrachar esse ministro atual, esses 3 ministros da educação do Bolsonaro, que são horrorosos, do ponto de vista intelectual e político e da gestão, porque os governos petistas também nunca avançaram nada na educação brasileira, exceto quantitativamente. Não tira o país do buraco da dependência, do subdesenvolvimento. E você cita até esse episódio no livro, né? Engraçado que o pessoal lá, o americano, né, do departamento, ele deu essa dica, né? Cadê o pensamento nacional, né? E aí você diz, a única coisa que prestava, que foi indicada, a única coisa que presta, que foi indicada pelos americanos, a gente não seguiu, né? Você diz assim. Né? E acho que essa questão da ditadura eu levantei justamente para pegar essas duas questões centrais, né, que também está no seu livro, que é a discussão da questão da acreditação e também do fim do início do vestibular, né? E acaba criando elitismo acadêmico, né, e uma falta de acesso às instituições de ensino, né? E a luta dos socialistas, né, dos marxistas, deve ser pelo ensino público gratuito para todos, de forma universal, né? Para todo mundo, a universidade de portas abertas, né? Inclusive, gostaria de indicar a vocês, eu fiz um debate, acho que ano passado, uma entrevista que eu dei para o professor João Mateus, sobre essa questão da educação, eu citei os dados disso aí, tudo, se vocês puderem alcançar lá, e também vou botar o link na descrição. Acabou de ser lançado, mês passado, um livro da tendência do pessoal esquerda marxista sobre essa questão da educação pública gratuita para todos, né? Vou indicar para vocês que é um livro que tem todos esses dados, né? De quantos jovens prestam vestibular por ano no Brasil, quantos conseguem ingressar na universidade, não é nem 1%, né? Um negócio medíocre, né? A nossa situação nacional perante o ensino, né? Evidentemente que, como o Nildo falou, houveram alguns pequenos avanços, mas não houve de fato, uma transformação real, estrutural, como ele disse o governo Jango, vou até frisar, o governo Jango passou por uma dificuldade tremenda, viu? Em 61, ele assumiu, aí tentaram dar um golpe, aí fizeram o seguinte, transformaram num parlamentarismo, tiraram o presidencialismo, para ele poder não governar, não é isso? Em 63, que o povo foi revogar isso, né, houve a votação e o povo votou pela volta do presidencialismo. Só com uma coisa aí, corrija aí. Não é só que o povo. O presidente convocou. O Jango convocava. Isso, também. E agora, com essa mediocridade petista, o Lula e a Dilma não convocaram nós nem para chupar picolé na praça. E aí, veja, em 63, quando houve essa retomada, porque ali foi um golpe branco naquele parlamentarismo, como houve a retomada do poder, ele começou a ingressar as reformas, e aí houve o golpe de fato, né?
Aí ele começou a imprimir, de fato, um governo reformista mesmo, as reformas, aí agora eles meteram um golpe, né? É bom lembrar isso também, né? E sobre a questão, né, do petismo, né, há um contínuo, né, Nildo? Não há algo que vá, uma clivar, que vá quebrar esse contínuo, né, que houve da ditadura até aqui. Melhorou algumas coisas, mas questões estruturais continuam, né? Há um contínuo. É por isso que o Nildo sempre cita e tal. E lembrei do nosso saudoso, até falar que o nosso saudoso José Ramos Teorão, que dizia, né, sempre um contínuo, né? Não há um contínuo na Bolsa Nova, não há um contínuo no tropicalismo que deu um caráter nacional, né? Então, esse termo que ele usava bastante, faleceu agora por esses dias, né? Então, houve um contínuo, né, entre a ditadura e a atualidade, né, que é essa impossibilidade do povo ingressar de fato, né, nas universidades e no ensino, né? Isso é completamente difícil, porque há países como a própria Universidade da Argentina, que o Nildo citou, né, e o próprio Chile, há países capitalistas que encerraram o vestibular, né? Então, veja, isso não é nem dizer assim, uma revolução. Veja, não é só país capitalista. Quando eu Não é nem dizer uma revolução, é o e a básico. Argentina, eu estou falando de dois países pobres, subdesenvolvidos, como o Brasil, que não tem vestibular. Então, quero que esses caras que ficam falando de cotas, e que teve. Inclusive, eu não concordo com essa turma, que teve avanço. Não teve avanço nenhum. Não teve avanço nenhum, porque avanço quer dizer o seguinte: teve um crescimento das universidades, dos institutos federais. Tá bom. O avanço é o quê? Numérico, metro construído, tem que ter um dado qualitativo aí, em termos de ruptura com a dependência científica e tecnológica e com o colonialismo cultural. E aí não houve nada, zero, zero, conheço bem, percebe? E países pobres como a Argentina e o México, dois países que eu vivi, conheço o sistema universitário, estão 500 anos na frente. Então, eu não estou pedindo que façam algo como Cuba fez. Não. Cuba só fez porque tinha uma revolução. Estou falando em condições similares, nós não chegamos nem nisso, quer dizer. Então, não me venha apresentar isso como o horizonte possível. Não, 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 não. Não, isso aí é uma mediocridade mais destinada a justificar o petismo do que pensar criticamente a universidade brasileira e o futuro dela. Porque nós precisamos do futuro da universidade. Para que serve a universidade? Como é que vamos montar? E veja, nós já estamos aí num debate pré-eleitoral e não tem uma ideia nova sendo lançada, uma ideia acerca da universidade. Como não tem acerca da questão da terra, da reforma agrária, da reforma urbana, de uma doutrina militar, de uma política externa independente, de uma outra economia, do Banco Central, não tem nada. Entendeu? Estamos dominados pelo liberalismo de direita e liberalismo de esquerda. Então, e sobre a universidade, o Kaique, não tem uma ideia sendo circulada. O que fazer com a universidade? Entendeu? Então, o pessoal se ocupa da universidade quando um ministro idiota diz, olha, tem estudantes que têm deficiência, como o mongolismo, doenças, etc., estão atrapalhando a aprendizagem. A universidade não é para todos, não pode ser para filho de empregado. Aí o pessoal pega isso, sai batendo, etc., mas fica na agenda da direita. Eu quero saber o que nós vamos fazer com a universidade necessária, que nós precisamos construí-la. Aquela do Darcy, aquela do Álvaro Vieira Pinto. Percebe? Eu fico vendo aqui, ó, esses governos petistas foram tão medíocres, aqui tem o artigo 207 da Constituição. O pessoal fica dizendo, o Bolsonaro está indicando o segundo, o terceiro da lista. Por que o PT não regulamentou isso? E não deu o Estatuto da Autonomia para as universidades? Por que nunca fez? 14 anos, Kaique. 14! E falar em petismo, Nildo, o Arthur está me sinalizando aqui que está querendo fazer uma pergunta sobre essa questão aí, eu acho. É isso, Arthur? Diga aí para ele. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir direito? Estão me ouvindo? A pergunta que eu tenho é se é possível traçar um paralelo entre os interesses dos grandes conglomerados de ensino privado da educação com o avanço do sucateamento das universidades públicas, para as políticas públicas do PT que agigantaram esses da educação. Claro que sim, óbvio. Então,
decorrência direto. Se você pegar, eu quero que vocês que estão me escutando, comecem a ver a estruturação do FIES, essa vergonha mundial que é o FIES. Ou essa vergonha mundial que é o Ciência Sem Fronteira, que é a coisa mais colonizada que eu vi na face da Terra. Não conheço outro programa tão idiota, tão colonizado, que apoia os Estados Unidos e as potências imperialistas. E você vai verificar como isso cresceu nos governos petistas. O governo petista subfinanciava as universidades brasileiras numa expansão degenerativa e turbinava os conglomerados com dinheiro público para dar para o povo brasileiro uma educação de quinta categoria nas universidades privadas caras. E agora deixou essa massa de estudantes pendurada na brocha, porque eles não têm emprego, eles não têm como pagar aquela dívida. Então, é um programa em todos os sentidos absurdo. O governo tinha dito o seguinte: educação não é uma mercadoria e nós não vamos dar um centavo para as privadas e vamos colocar todos esses bilhões. Olha, eu estou sem o acesso dos dados aqui, mas vai aparecer no próximo livro. Cresce violentamente, mas é bilionário. Chegou no último ano da Dilma, o financiamento do Estado para o setor privado era metade, equivalia a metade do dinheiro destinado para as IFES. 52 contra 26 bilhões. Sabe o que era 26 bilhões por ano para o sistema privado? Você está louco, cara. Você imaginou todo ano 10, 12, 15, 20 bi, até 26 bi no sistema público? Nós estávamos num sistema público gigantesco, reduzindo isso que nós herdamos da ditadura. Na ditadura, quando eu era estudante, era 82% dos estudantes nas universidades privadas e 18% na pública. E hoje nós devemos estar aí com 22% nas públicas e o resto na privada. Quer dizer que tem que passar 14 anos para mudar 4%. Como é que nós vamos alcançar isso aqui? Quando eu tiver com 152 anos? Não, aí não dá, né? Então, não é que eu quero responder afirmativamente. Uma tem íntima relação com a outra. Inclusive, não querendo parecer que eu estou sendo repetitivo, mas vou de novo indicar o livro da esquerda marxista, que saiu aí sobre a questão da educação, porque tem essa questão também. Eu não conheço esse livro, vou atrás. É um pequeno livro, menos de 100 páginas, mas que traz todos os dados, né? É um livro, assim, muito concreto e traz todas essas questões do Grupo Croton, Anhanguera, etc., que cresceram e está em todos os dados, né? De uma forma absurda, nunca antes vista, né, na história do Brasil, da educação brasileira, de tal sorte que eles viraram donos da educação no Brasil, houve o sucateamento da educação pública, né? E isso tem uma íntima ligação direta, né? E mais do que isso, né? Eles pegaram o dinheiro do Estado e depois os alunos tinham que pagar o Estado e ficaram devendo, né? Não conseguiram seguir suas vidas. Eu fiz um artigo sobre isso em 2015, onde eu dizia que ia dar nisso, né? Nessa situação. Mas eu pegava um paradigma dos Estados Unidos, já tinha dado isso nos Estados Unidos, antes de trazer para cá, Nildo. Já tinha acontecido isso. Os grandes conglomerados cresceram bastante, né? Ficaram gigantescos. Houve uma enorme quantidade de estudantes que não conseguiam pagar, né, os programas sociais que foram garantidos e ficaram endividados, passando fome. A maioria deles era cerca de 70% na época dos Estados Unidos. E aí eu fiz um paralelo para cá, né? Isso no começo de 2015, né? E hoje a gente vê que deu no que deu, né? Agora, sobre a questão, né, da academia, eu queria perguntar ao Nildo, né, que há muito na academia esse negócio de, né, a pomposidade da neutralidade, né? E aí os grandes clássicos da sociologia já trazem isso, né? É a crítica que eu faço no livro que eu vou lançar no ano que vem, é justamente isso, né? A questão da neutralidade, da especialização, né? Desde Durkheim, Weber, todos esses, né? Defendiam a neutralidade. Basta lembrar ciência como vocação do Weber, né? Ou o Regras do Método Sociológico do Durkheim, sempre pregando, né, a neutralidade, e isso se estendeu, né, até os dias de hoje, né? Então, há esse paradigma, né, secular nas ciências sociais de uma suposta neutralidade científica, não é isso? Né? Aí a gente vê os metodólogos falando isso,
Isso está posto no Brasil, né, na academia, eu vejo isso o tempo todo, né? E eu queria saber do que ele acha dessa perspectiva, né, da neutralidade científica e como é que a gente pode tentar, no mínimo, combater, ou no limite, né, como a gente diz, tática e estratégia, né, combater taticamente e superar estrategicamente, né, e conseguir construir intelectuais orgânicos, como o próprio Florestan Fernandes, que o Nildo citou, que é um clássico monumental do marxismo brasileiro, do pensamento nacional, né? E tem até o capítulo que o Nildo falou, o capítulo do livro do Nildo, é a sociologia militante de Florestan Fernandes, né? Então, como criar uma sociologia militante no Brasil, né? Para fugir dessa dimensão da neutralidade, né? Eu leio nas minhas cadeiras metodólogos, todos eles, né? Dizendo, não, Bourdieu, quanto mais longe do objeto for ficar o sujeito pesquisador, mais glorificante será o resultado da ciência e tal, peraí, né? O que ele acha disso e como a gente combater isso dentro da Universidade Brasileira? Eu acho que o tema da neutralidade científica, esse é realmente um tema, digamos assim, um debate clássico na ciência política e na sociologia, já resolvido, né? Para nós marxistas isso está liquidado, de origem, né? Não existe tal possibilidade. Mas, de qualquer forma, na universidade você convive com a miséria disso. Então começa com a ideia de pesquisa participante, mesma perspectiva de Paulo Freire, começa um conjunto de outros enfoques que é uma tentativa de dar uma seriedade, mas não, digamos, ideologizar o debate. Eu, como marxista, sou um inimigo das ideologias, sou favorável ao pensamento crítico. E considero que Marx não criou nenhuma ideologia. Marx criou uma teoria para devastar tudo que está aí. Então, eu acho que tem que ter uma transformação no objeto de estudo. O que as pessoas fazem na universidade hoje? Elas, basicamente, nas teses de mestrado e doutorado, elas fazem revisão bibliográfica. O que disse isso, o que disse aquilo. O grande problema nós tínhamos que orientar para dizer assim, qual é o problema hoje do desenvolvimento capitalista brasileiro? Então, eu tenho dito que é o que eu estou trabalhando. Vou dar um exemplo meu que fica mais fácil. Eu estou mostrando agora, teoricamente, que o capitalismo aqui do Brasil sofreu uma alteração fundamental. Daquele capitalismo dependente de base industrial, surgiu um capitalismo dependente de característica rentística. Tem a ver com a acumulação mundial. Então, já estou escrevendo dentro. Não me preocupo se tem neutralidade ou não. Eu já estou entrando na coisa e mostrando como é que a coisa funciona. Percebe? Mostrando como é que funciona concretamente esse desenvolvimento capitalista. Quais são suas premissas, qual é a lógica do seu desenvolvimento e quais são as consequências que ele vai acontecer. E quais são, portanto, as formas concretas e o meio, a estratégia da Revolução Brasileira para superar esse desenvolvimento capitalista rentístico. Tudo no mesmo objeto. Entendeu? Então, não tem essa de tomar distância entre a distância do objeto, a neutralidade, etc. Não, longe disso, ao contrário disso. Não é? Então, a pesquisa tem que sofrer essa alteração. Agora, a Universidade Brasileira está academizada, ela está longe, muito longe, dos grandes temas do Brasil. Mesmo quando ela trata temas, por exemplo, está todo mundo trabalhando territorialidades e o tema das favelas. Só que se não tratar isso dentro do desenvolvimento capitalista, não vai resolver. Entendeu? Ou vai discutir o tema do identitarismo e a questão racial brasileira no identitarismo. Está longe da questão de classe e raça. E tem uma larga tradição no Brasil já resolvida. Tudo isso aí que está colocando é uma simulação intelectual de quinta categoria, percebe? Então, terceiro, a grande maioria dos trabalhos que estão aí não dominam a literatura que nós temos a respeito. E uma tese e uma dissertação não pode ser a recuperação da literatura, da herança teórica. A herança teórica é condição fundamental. Só que tu tem que ter um objeto, não é?
concreto sobre a qual tu vai trabalhar. Entendeu? Qual é a importância da filosofia na Revolução Brasileira? Em que consiste a Revolução Brasileira? Como é que é a participação do campesinato na Revolução Brasileira? Como é que está o problema da pequena burguesia e o tema do poder na Revolução Brasileira? Eu vejo que são temas concretos articulados numa totalidade. É isso que precisa. Fora disso, não dá. Como é que está a Revolução Brasileira e a Contra-Revolução? Dentro da Contra-Revolução, tem a criação de um Estado policial no Brasil ou não tem? São os grandes temas que nós temos que voltar a ter. Então, mais o combate à neutralidade, antes de ficar discutindo a neutralidade nos clássicos, etc., é combatê-la na forma já de pesquisa e na determinação do objeto de pesquisa. Sacou, Kaique? É isso, né? Mas é predominante ainda hoje, né? Não é nem os clássicos, né? Predominante os metodólogos atuais, né? Porque estudo de ciências sociais, sociologia, pós-graduação, tem muito isso, né? Me lembra muito, me parece uma forma ainda científica kantiana, né? Eu acho que o pessoal não passou pelo Hegel, né? Totalmente. Mas separação sujeito-objeto ainda, né? Algumas coisas ainda anterior a Kant, que a filosofia tem que voltar a Kant. Esse ano eu terminei de estudar com um grupo muito antenado, aprendi muito ali a fenomenologia do espírito de Hegel, e agora estamos trabalhando na ciência da lógica. Então eu entendo a volta a Kant. Por que Kant é dominante nos departamentos de filosofia? Há 2 anos eu participei de uma banca de doutorado aqui no nosso programa de filosofia, e é a primeira vez que teve uma tese sobre Marx. Então, tu imagina, em 3 décadas, primeira... Eu e o Arthur, que estamos aqui, vamos lançar um livro semana que vem pelo Coletivo Veredas, uma crítica forte ao Kant, vai ser muito mal recebida na academia. Mas veja, a gente não tem que se preocupar como vai ser recebido, você tem que mandar bala. Valeu, meu camarada. Está saindo mês que vem, né? Uma crítica ontológica ao Kant, né? Está saindo. É isso mesmo, né? O retorno ao Kant, né? E até para Kant, né? O pessoal, eu brinco às vezes, né? Não chegou ainda na ciência da lógica, fenomenologia do espírito, a junção do sujeito-objeto, né? Mas, Kaique, eles não podem, eles têm que voltar a Kant, porque se eles forem para Hegel... Já era para eles. Eles estão acabados, então eles têm que negar Hegel e têm que negar Marx, por isso que eles ficam em Kant. E depois, todos esses outros filósofos que estão aí, né? De direita e todos os demais. Em filosofia da linguagem, tudo isso que está aí, né? Justamente. Esses, como você diz, né, lá no livro, esses contemporâneos da moda que duram uns instantes e somem, né? O Arthur aqui está querendo fazer outra pergunta. Mas veja, no caso da filosofia não é o caso de Kant. Kant vai permanecer, porque ele é absolutamente indispensável para a burguesia. Esse permanece. Eu estou falando desses outros, né, mais corriqueiros e tal, os modismos intelectuais. Diga aí, Arthur, sua pergunta. Vamos lá para a última, então. A importância do resgate dos clássicos do pensamento crítico da América Latina, que foram esquecidos e renegados. Relembrar Eusébio versus Sebrap. É fundamental. Essa pergunta, né? Eusébio versus Sebrap, né? E o retorno desses teóricos do marxismo. Eu acho que é o seguinte, tem 2 considerações finais. Uma, a ditadura isolou o Brasil do pensamento latino-americano e a democracia continuou no mesmo caminho. Eu sou presidente do IELA, eu sei do que eu estou falando. Eu circulo a América Latina inteira. E eu sei o que foi começar um trabalho de latino-americanização das ciências sociais nas últimas 2 décadas. E eu sei o que avançou e o que não avançou. Nós continuamos ainda de costas para a América Latina, eu digo do pensamento de esquerda, que é cada vez mais tributário de autores europeus. Percebe? Está muito claro. Pegue no interior da esquerda. Pegue, por exemplo, a Boitempo. Não é uma editora de esquerda? É. Vê o que ela publicou dos latino-americanos ali. E do pensamento brasileiro mesmo.
barra pesada, meu cara. A América Latina, a melhor tradição latino-americana não entrou. Eu sei porque eu trabalho com isso todo dia. Então, o pensamento latino-americano continua isolado. E, claro, agora, um sujeito como Álvaro Vieira Pinto está ganhando as novas edições, né? Saiu um livro luminoso, né? Como esse aqui, por exemplo, que é Sociologia para os Países Subdesenvolvidos. Então, a Contraponto, que é editora lá do César Benjamin, publicou Consciência e Realidade Nacional, do Álvaro Vieira Pinto. E já tinha, né, a Paz e Terra tinha publicado Ciência e Existência dele, que é um texto consumido. O pessoal da pedagogia, da área da educação, trabalha um pouco isso. Mas a Sociologia dos Países Subdesenvolvidos não entrou. O texto de demografia crítica do Álvaro Vieira Pinto não foi traduzido, está escrito em espanhol lá no Chile. Percebe? E, claro, o SEBRAP era uma agência financiada pela Fundação Ford, mas o sistema de pós-graduação da economia também foi financiado pela Ford. E as fundações gringas botam dinheiro. E hoje, se você quiser assim, estudar a América Latina, não tem edital. Mas se tu quiser estudar a questão de gênero e a questão da negritude, tem. Percebe? Esse é o ponto. As agências de financiamento, elas matam na prática a liberdade de cátedra, porque elas dizem que tem dinheiro ou não. Você escolhe. Se você quiser efetivamente trabalhar sem dinheiro, você é livre. Mas o dinheiro suculento é para algumas coisas, na área da ciência, da tecnologia e da cultura. Então, está tudo colocado aí. E, além disso, tem essas instituições, né? Agora, o SEBRAP já não exerce influência nenhuma. E o ISEB foi a primeira instituição fechada pela ditadura, que era pensamento nacional, e de alto nível, não estou falando de qualquer coisa, percebe? Enquanto o ISEB estava fechado, a USP estava recebendo Michel Foucault. Michel Foucault entrou no Brasil em 1965, meus caros. O ISEB fechado. O Álvaro Vieira Pinto exilado. O Alberto Guerreiro Ramos para fora do país, foi para os Estados Unidos. South Carolina, foi para lá. Percebe como é que é? Por que a ditadura funcionou? O centro cultural, que era o Rio de Janeiro, se trasladou para São Paulo. Fizeram uma sociologia da ordem, fizeram uma ciência política da ordem, fizeram uma antropologia da ordem. A antropologia foi perdendo. Se você entrar nas faculdades de antropologia, hoje perguntar por Darcy Ribeiro, a grande maioria tem uma vaga lembrança. Mas ele segue sendo o maior antropólogo brasileiro que nós tivemos, eu não tenho dúvida disso. E ele é profundamente latino-americano. As Américas, bom, toda a obra de Darcy, né? Desde o Dilema da América Latina. Então, tudo isso está posto aí. E isso, agora, isso foi na origem. O resultado é essa universidade que nós temos. Por isso que eu sou um crítico da universidade que nós temos. Que eu posso recuperar aqui. Como é que o SEBRAP foi construído, o Fernando Henrique. O problema é que isso foi tudo a origem. Mas é a herança. Como é que nós estamos tratando? O Fernando Henrique na presidência, com o Verford, ministro da Cultura. Olha, o Verford era secretário-geral do PT, saiu da Secretaria-Geral, foi 8 anos ministro de Cultura do FHC. Eu vi o último livro dele, é uma vergonha. Né? Um livro lançado... Ele morreu agora. Ele estava 4 anos atrás, 5 anos atrás, soltou um livro sobre a origem do Brasil. Uma vergonha. É como a Marilena Chauí, que é aquele livro sobre o mito fundador do Brasil. Uma porcaria. É o mestre do populismo, né, Nildo? O tema do populismo, aquilo é tudo muito frouxo. Aquilo não... Olha, é verdadeiramente espantoso. Agora, aquilo fez a cabeça, não é? Que é a hostilização ao nacional. E a Revolução Brasileira, que é nacional. Todas as revoluções são nacionais. A Revolução Russa é nacional. A Revolução Chinesa é nacional. A Revolução Vietnamita. Mas elas tinham uma vocação mundial? Tinha, fracassado. A tua herança aí, trotskista, qual é? É essa. Fracassou na Alemanha, aí começa aquela discussão com Stalin, etc. Todas as revoluções são nacionais. Não tem como. Não tem como, não tem. Nós não temos nenhuma internacional comunista hoje. Agora, Nildo, vi você citando muito... Agora, só uma coisa aí,
Eu quero dizer, não adianta mais a gente falar da origem. Eu falo da origem, escrevo sobre ela. O grande problema é o que nós vamos fazer com essa herança. Essa herança está intocável, intocável por esses ministros cretinos do PT, todos eles que não quiseram meter a mão nisso aí, são cúmplices disso aí, são cúmplices. Agora, você citou muito aí o Álvaro Vieira Pinto, né, durante o nosso debate inteiro. Eu queria saber uma lista assim, de autores que você poderia indicar do pensamento latino-americano para a gente expandir, né? Só vocês pegarem no YouTube, está lá o que ler para entender a América Latina. Eu fiz esse curso tem 6.000 alunos online. 6.000. E eu vou dar a última aula agora. São 14 aulas. A gente já vai botar no link. A gente vai botar no link, então. Então coloca lá. Você vai ter, já tem umas 6 ou 7 que está sendo divulgada. Nós tínhamos 6. E agora a primeira aula, sei lá, deve ter 20, 25 mil visualizações. Milhares de pessoas assistindo lá. Eu vou dando autor por autor. Está tudo lá. Eu só vou dar uma comentada aqui, o seguinte, sobre essa questão, né? O próprio... Eu acho que comentei com o Nildo anteriormente, né? O Alberto Guerreiro Ramos, que é um clássico da sociologia, por mais que eu tenha algumas discordâncias, e eu não vejo publicações, né? É complicado, a própria redução sociológica que o Nildo falou aí, eu não acho lugar nenhum. Caríssimo, não tem. Foi publicado não tem. Edição, você vai ter que buscar xerocado de alguém. A última edição foi publicada pela editora da UFRJ. Mas aí publica 2.000 exemplares, 3.000, isso não dá para nada. Isso é o pensamento nacional marxista, na verdade, ele está sendo bloqueado, né, pelas próprias editoras e tudo mais. Acho que isso explica até em alguma medida. Manda buscar aí Mário Pedrosa, por exemplo, e tantos autores, né, centenas. Tu não acha nada. Muito difícil. Acho que isso explica até em alguma medida, né, o porquê as nossas universidades, né, elas hegemonicamente, né, elas discutem questões que não dizem respeito à nossa realidade nacional, né, por exemplo, as políticas públicas incompatíveis com nossas condições, né, aplicadas pelos países centrais do capitalismo, né? A gente discute muito keynesianismo aí na área do Nildo, na economia, keynesianismo, como se fosse a última coisa da moda, né? E outras doutrinas teóricas, né, do ramo, como se fossem possíveis de ser aplicadas em países, né, dependentes, né? Então, eu acho que nossos programas de pesquisas, né, ao não resgatar esses pensamentos, né, que captam o universal, mas também o particular, eles acabam instituindo programas de pesquisa que pesquisam uma realidade que não é nacional, né? Pesquisa a realidade de França, de Estados Unidos, de Alemanha e quer aplicar aqui como política pública. E acho que vai resolver. E aí eu vou até abrir 2 parênteses, né? Aqui me desculpem todos aí, admiradores, mas o Gessé Souza, ele acha que o problema do Brasil, né, é que não é a Alemanha, né? A Alemanha é o grande paradigma para ele e tal. Então, complicado, né? Não vou entrar na polêmica, porque não é o nosso debate aqui. Mas isso aí, esse é um autor, não é nem digno de citação. Porque é isso que eu estou falando, não vou nem debater aqui, porque não é. Mas, lendo ele acha que a Alemanha é o grande, que o Brasil deve seguir e tal. Meu amigo, a Alemanha, o Brasil vai depender, vai aplicar a política pública que a Alemanha aplica, isso é anacronismo puro. Mas, né, vamos lá, vamos prosseguir no debate, né, para não entrar nesse tipo de autor que eu não vou nem dizer o que é, que o Nildo tem mais coragem de dizer, 5ª categoria. Mas, né? Kaique, vamos lá para a última aí. É isso, já chegando aqui na última, para depois ir para considerações finais, né? Saber do Nildo de que forma o produtivismo acadêmico, que a gente ainda não discutiu, né, essa questão, né, de produzir, né, acaba travando, né, atrapalhando o processo científico e até adoecendo, né, os pesquisadores brasileiros, né, e temos vários problemas de depressão, ansiedade, etc, né. Relembremos a plataforma do currículo Lattes, né, que você menciona no livro ali como um horror ou triste metáfora da realidade acadêmica, né. Eu queria que você fizesse um panorama sobre isso, para aí a gente encaminhar a última discussão, né? E, inclusive, Nildo, teve a questão do apagão do Lattes, o pessoal ficou em polvorosa, todo mundo enlouquecido, ensandecido, né? Porque parece que a nossa vida é o Lattes agora, né, o pesquisador.
Veja. Camarada Lattes, como você disse O lá, Lattes ficou fora do ar. Aí uma comoção nacional, para mim pode ficar do ar. Eu até escrevi lá um texto que é Um Dia Sem Lattes. Maravilhoso. O que alterou a ciência brasileira? Nada. E a sua volta tampouco alterou algo. Se vocês querem brigar contra o Bolsonaro, protofascista, esse ministro da Ciência e Tecnologia, esse outro ministro inepto que está na educação, vamos tocar nas questões de fundo, não na proteção do Lattes, que é uma mediocridade, que só os mais medíocres é que estão... Agora, o que está envolvido no Lattes? É que é o seguinte, o Lattes é aquela coleção de gente que tem um currículo exuberante de 550 artigos, daí está o produtivismo, e nenhuma contribuição científica. Então, nós chegamos à situação que nós temos Lattes exuberantes e contribuição científica nula. Esse é o ponto. O produtivismo é isso. Agora, o produtivismo prevê o seguinte, o Kaique é um bom pesquisador se ele tem um índice de citação elevado. Bom, isso é furado. Completamente furado, isso não tinha nem que ser considerado. Um país independente, a produção científica significa soberania científica, tecnológica e cultural. Tudo que está piorando no Brasil. Agora, por que isso se preserva? Qual é a função do produtivismo? É porque aqui não pode ter validação social do conhecimento. Então, como é que o pesquisador que tem que tomar Rivotril porque ele está alienado da realidade brasileira, sabe o que ele faz? Ele promove um evento, chama os da mesma área, que se citam entre eles, e o número de citações, o número de teses, o número de congressos, o número de artigos publicados em revistas internacionais, etc., para não ter validação social do conhecimento. O produtivismo é uma forma de alienação extrema, cínica, canalha, contra o nosso povo, pago com dinheiro público. Então, como nós não queremos a validação social do conhecimento, nós ficamos nos citando entre nós, avaliação por pares. Ora, avaliação por pares é alienação suprema. Eu presto contas quem? Ao Estado? Não. Eu presto conta ao povo? Não. Eu presto conta aos pares. É uma mamata, percebe? É como ser avaliado dentro da minha família. Às vezes até aqui eu posso ter mais rigor, porque a minha filha pode ser mais rigorosa numa avaliação comigo. E eu posso ser mais déspota em relação a ela. Entre os pares, é uma paz dos cemitérios. O Nildo não critica o Kaique não critica o não sei quem não critica ninguém. Fica todo mundo na sua. A crítica desaparece no interior da universidade. Não tem validação social do conhecimento, portanto, não há razão para financiar de maneira pública isso. Há uma confraria entre os pares, não é? Há uma alienação colocada aí como resultado e também como premissa do trabalho, e, portanto, não vamos tocar em nada que é relevante e polêmico no Brasil. Esse é o resultado do produtivismo. Então, tem que instituir... Eu lembro quando isso surgiu, foi um debate entre o José Goldenberg, foi um debate paulista, tipicamente provinciano, entre o José Goldenberg e a Marilena Chauí nas folhas do Jornal Municipal Folha de São Paulo. E não tinha a menor relevância, porque ambos validavam isso. A Chauí mostrando como ela trabalhava muito e o José Goldenberg pedindo que ela tinha que trabalhar mais. Eu acho que ele era o ministro de Ciência e Tecnologia do Collor de Mello, se a memória não me falha. E foi reitor da USP, etc. Então, e secretário de Educação, talvez, não lembro, tem que ver lá. Esse era o debate. Essa é uma impostura intelectual completa, né? E eu acho que o Brickmont, e sobretudo o físico daquele livro chamado As Imposturas Intelectuais, me foge o nome dele agora. Já vou te dizer aqui, Imposturas Intelectuais. É um livro extraordinário, que um físico pegou a revista mais importante, lá pós-moderna, nos Estados Unidos, fez um artigo sem pé nem cabeça, ele foi publicado cheio de elogios. Percebe? E depois ele mostrou a fraude. Essa é a revista... Eu vou achar aqui. É um livro famoso, vocês vão encontrar na hora. Chama Imposturas Intelectuais. Percebe? Vamos buscar aí. Como é que foge o nome? Já vou lembrar aqui. Ele depois se vinculou com outro francês, que é o Brickmont, que escreveram a mesma coisa para a França.
Todos eles mostrando o seguinte, o verdadeiro escândalo que é esse sistema de validação por pares. Eu digo que essencialmente, além da picaretagem que tem aí no meio, a despeito de ter algumas coisas sérias, moléculas, partículas de seriedade, a grande questão é a falta de validação social do conhecimento. Não existe país, nem ciência nacional, nem independência científica, tecnológica e nem colonialismo cultural. Ao contrário, tudo isso é uma forma de alimentar a dependência científica e tecnológica e o colonialismo cultural. É uma loucura. Só uma pincelada aqui sobre o produtivismo, tem também a questão da formação da mão de obra. Já lembrei aqui, é o livro de Alan Sokal e Jean Bricmont. Os dois fizeram Posturas Intelectuais. Eu não sei se está publicado em português, eu li isso em espanhol há muitos anos atrás, mas está em português isso. Está em português. Vocês podem encontrar em português. Vale a pena ler em Posturas Intelectuais, de Alan Sokal e Jean Bricmont, que é um francês. Eles atacaram o imperialismo, e é um livro muito bom, porque liquida esse assunto. Sobre a questão do produtivismo, a questão da formação de mão de obra também, né, tecnicista e tudo mais, e eu até diria, né, ao Nildo, né, que bom se a gente tivesse, né, não um dia sem o Lattes, né, mas uma vida, né, sem o Lattes, sem o produtivismo, sem a plataforma Sucupira, que a gente pudesse produzir até esgotar o objeto e não ter que lançar 1000 artigos por semana, né? Só para validar nosso currículo. Obrigar um aluno de mestrado e doutorado que, além da tese, ele tem que publicar artigo quando ele está fazendo a tese. Ou permitir que os professores peguem e associem seu nome aos artigos de alunos, que é uma picaretagem total. É isso, que seria bom se a gente conseguisse superar esse estágio, né? Não ficar só uma semana, né, sem o Lattes, mas o tempo inteiro, e a gente pudesse produzir ao modo materialista, né, esgotar o objeto, né, publicar quando esgotar o objeto, e não quando tem que publicar para poder ganhar, qualizar, 1, 2, etc e tal, né? E para finalizar o debate, o Arthur está querendo fazer a pergunta final. Se ele quiser mandar aí, pode mandar aí para o Nildo para a gente finalizar. A última pergunta, então diante dessa estrutura e conjuntura analisada até aqui, o que podem ou devem fazer os marxistas visando a luta anti-imperialista em todos os âmbitos sociais? Dá para repetir a pergunta? A dependência e até mesmo do sistema como um todo. E saudações rubro-negras. Dá para repetir a pergunta? Não entendi. Não, ele disse que, diante de tudo o que a gente debateu, qual o papel do marxista para transformar a realidade, superar a dependência, superar essa academia que está aí. Depois ele falou um impropério aqui, uma besteira, saudações rubro-negras, que negócio de Flamengo, né? Pode ser rubro-negra que é Vitória, né? Tá bom. Saudações rubro-negras do Vitória, pronto. Bom, olha só, duas coisas sérias, né? Saudações rubro-negras são muito importantes. Agora vamos lá no que é o fundamental. O que o marxista tem que fazer? Fazer a crítica do mundo real. Isso inclui o país, o mundo, a universidade e seu próprio objeto de estudo. É isso que o marxista tem que fazer. O marxista não pode ter medo, não pode se submeter aos caprichos do seu orientador, que, via de regra, não sabe como ajudá-lo, e, via de regra, o castra ou o deixa na solidão. Sob o argumento de que, pelo menos eu ouço muito de muitos alunos, né? Ah, meu orientador não me ajudou, mas não me atrapalhou. Quer dizer, um desastre, né? Quando atrapalha, é uma desgraça. E quando não ajuda, com a crítica, com a orientação, também é um desastre. Mas como isso se transformou quase numa fábrica, vamos adiante do jeito que der. Então, acho que os estudantes críticos, vocês estão aí na universidade, tão quanto eu, nós temos que fazer a crítica da universidade. E colocar a universidade como uma peça de reprodução da classe dominante, que é o que ela é hoje. E fazer a crítica da classe dominante no Brasil. Fazer a crítica do capitalismo no Brasil. É isso que nós temos que fazer. Não ter nenhum medo para isso, nenhum compromisso, senão com a verdade.
com a sua crença de que tem que fazer isso. E não ceder uma molécula, nem uma molécula. Com uma molécula de coragem, já é suficiente para desmontar esse sistema que está aí. Essa militância revolucionária, né, e tal. Resumindo o que o Nildo falou, a gente pode encontrar isso no Marx, na sua introdução ao Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, onde ele explica o que é teoria, né? A teoria, ela tem que ser crítica, ou seja, a teoria só pode ser crítica, e a teoria, ela não é um fim em si mesma, né? Ela é um meio, uma ferramenta, um instrumento para analisar a realidade e alterar a realidade, né? Ou seja, a teoria tem que ser crítica, é isso que o Nildo falou. O marxismo, ele não pode esconder a crítica, né? Ele tem que ser crítico para alterar a realidade. E agradecer ao Nildo por participar aqui do debate, estar à disposição, né, da gente sempre. E também até divulgar aí o livro novo que está lançando aí, os Cadernos da Revolução Brasileira, volume 1 e tal, né? Se ele puder divulgar, também aí, interessante. É um livro que eu vou comprar também, viu, Nildo? Para depois a gente marcar um debate sobre ele. Fechado, meu amigo. Um abraço a todos que nos escutam, a vocês, uma oportunidade boa de falar com nossa terrinha boa, Bahia. Um grande abraço a todos e até breve. Valeu, Nildo. Valeu, pessoal. Aquele abraço.